Olá, seja bem-vindo. Essa daqui é a lição da Escola Sabatina. Na verdade, o comentário da lição da Escola Sabatina que a gente faz toda semana junto com o nosso distrito aqui. E é muito bom a gente estar juntos para louvar o nome de Deus. Eu já tenho a minha lição em mãos, você já sabe, eu sempre uso o meu celular porque eu gosto muito de estudar com ele. Ou seja, se eu estou ali passeando, se eu estou esperando um médico, se eu estou na fila do banco, qualquer lugar, eu sempre estou com a minha lição dentro do meu bolso e eu sempre posso estar estudando sobre a palavra de Deus. E a mesma coisa eu digo para você aí, estude a palavra de Deus. Nós estamos no eu ia falar que é o último, não é o último ainda, tá? Nós estamos na lição número 11 da lição deste trimestre. Você sabe, a lição da Escola Sabatina funciona a cada 3 meses, ou seja, a trimestre. É assim que a gente divide a lição da Escola Sabatina, por isso nós já estamos no número 11. Essa semana já é a semana para você ligar aí o alerta e começar a correr atrás da lição da Escola Sabatina para você, para os seus filhos, para os seus amigos, para todo mundo que você sabe que vai estudar a lição. E olha só, todo mundo deveria estudar a lição da Escola Sabatina. Por isso fica aí o chamado: vá atrás, busque, compre. Encontre a lição da Escola Sabatina. Se você não tem como comprar, é muito difícil, é muito caro e tal, faz igual eu. Baixa a lição da Escola Sabatina aqui no seu celular. Esse daqui é um método gratuito oficial, ou seja, ninguém tá pirateando nada, ninguém tá copiando, sei lá, quebrando direito autoral, não, simplesmente a lição da Escola Sabatina é de graça na sua palma da mão, dentro do seu celular. E como é que você tem acesso a isso? Embaixo do vídeo aqui na descrição sempre tem o link, tanto para Android quanto para iOS. E aí eu chamado para você, lembrando aqui, ó, tem até um joinha ali para chamar a atenção da gente que nós precisamos estudar a lição da Escola Sabatina. Qual é a ideia da lição da Escola Sabatina? É te incentivar a sempre estar estudando a Bíblia. Eu tô aqui sozinho hoje, de novo, durante esse trimestre não foi fácil encontrar nossos amigos, as pessoas que estavam juntos aqui nos últimos meses, mas dessa vez nós vamos estudar mais uma vez sozinhos, eu e você aí, sobre a lição da Escola Sabatina, mas é um prazer, é um privilégio muito grande. Pastor Lúcio daqui, você daí, nós vamos abrindo a palavra de Deus para sempre estarmos estudando a lição da Escola Sabatina. Essa lição da Escola Sabatina termina exatamente no dia 15 de março, dia do jovem adventista, o sábado, dia do jovem adventista. Por isso, para você aí, jovem adventista, você aí mais adulto adventista, ou você que já passou até do adulto, mas é adventista também, que Deus abençoe você, que Deus continue guiando, porque nós todos somos jovens adventistas no caminho do Senhor, na verdade, no caminho do céu, e esse é o chamado para mim e para você. Seja luz, não esqueça, seja luz, tá bom? Vamos estudar a lição junto comigo? O título da lição dessa semana: o que mais eu poderia ter feito. Então, para só um pouquinho, nós vamos agora falar com Jesus a partir da oração, e eu já começo aqui falando sobre esse texto que é tão legal e que nós aqui precisamos aprender sobre Jesus. Vamos lá? Fecha os olhos, baixa a cabeça, vamos falar com ele. Paizinho querido, nós estamos aqui juntos nesse momento, em espírito, na verdade, da busca pelo Senhor, então por isso nós precisamos pedir a Sua presença agora na nossa vida. Deus, por favor, fala nosso coração, nos ensina o que nós precisamos saber e nos ajuda aqui a termos as ideias que são necessárias para que nós possamos compreender todo o Seu caminho para estarmos realmente rumo ao céu. Cuida da gente, nos perdoa pelos nossos pecados, nos ajuda a estarmos cada vez mais pertinho do Senhor, levando nossos parentes, nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos até os seus pés. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Estudar a lição da Escola Sabatina? Eu pego aqui a minha e eu vou lá para o verso para memorizar. Está ali em João, no capítulo 18, no verso 37. Na minha Bíblia, mudei para o modo claro aqui só para ficar mais fácil. Está escrito assim, ó. João 18, 37. Pilatos então perguntou: então você é o rei? Respondeu Jesus: o Senhor está dizendo que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus tinha, lógico, respostas certas e ele não podia fugir dessa daqui. É como se fosse, sabe aquela cena de filme quando alguém vai perguntar uma coisa ruim para outra e pergunta assim: você é policial?
Aí a pessoa fala assim, não, não sou. Então, aí ele fala a verdade. Da mesma forma, Jesus, quando ele era perguntado se ele era o rei, se ele era o Deus Todo-Poderoso, ele respondia todas as vezes dizendo, sim, eu sou. Jesus disse que o próprio Pilatos estava declarando que ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que veio para nos salvar. E é por isso que eu e você precisamos entender um pouquinho mais sobre essa verdade. Muitas vezes as pessoas não compreendem. É isso que a lição da Escola Sabatina começa falando na lição de quinta, de sábado, começa dizendo pra gente que nós, por muitas vezes, olhamos para as coisas que estão acontecendo na Terra, as coisas ruins que acontecem aqui, e ao invés de nós compreendermos ou tentarmos encaixar numa visão espiritual, nós simplesmente pegamos a culpa das coisas que são ruins que estão acontecendo por aqui e jogamos elas em cima do nosso Senhor. Mas quando nós então somos um pouco mais voltados ao espiritual, nós agora começamos a tirar, né, essas amarras, esses preconceitos na nossa mente e começamos agora a desenvolver uma visão que compreende quem realmente é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso não é o Deus que causa o pecado, a dor, a maldade. É o Deus que nos ajuda, apesar do pecado, da dor e da maldade, a entender que Ele é amor. Todo grande conflito tem a ver com aquela pergunta, lembra disso? Quem é bom, Deus ou o inimigo? Então aqui está a grande pergunta e o caráter de Cristo, ele precisa ser vindicado, nós vamos chegar lá, é por isso que nós estamos agora em todos os momentos estudando exatamente sobre essa pergunta, sobre o caráter de Deus, quem realmente é Deus. Na lição de domingo, nós aqui estudamos e lemos um pouquinho sobre Cristo o vencedor. Quando a gente vai estudar sobre Cristo, a gente precisa entender quem é o diabo também, né? E a lição traz aqui três características que definem quem é o diabo. Afinal de contas, Jesus é o rei de todo o universo, é o criador de todas as coisas, mas quem é o inimigo? Afinal de contas, eu preciso compreender quem são eles. Então, as escrituras usam ali Apocalipse 12, 9, Mateus 4, 3, João 8, 44, 2 Coríntios 11, 3, dizendo assim, aquele que desde o princípio, que o inimigo é aquele que desde o princípio engana o mundo completamente. Em Apocalipse 12, no verso 10, em 13, no verso 6, Jó 1, 2, Zacarias 3, 1, e também Judas 9, a Bíblia também descreve o inimigo como aquele que lança acusações contra Deus e seu povo lá nas cortes celestiais. A Bíblia também fala pra gente lá em João, no capítulo 12, no verso 31, 14, 30, 16, 11, Atos 26, 18, 2 Coríntios 4, 4, que o inimigo ele é o príncipe usurpador deste mundo. Mas quem é Jesus? As Escrituras ensinam que Jesus é aquele que veio ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. João, no capítulo 18, no verso 37. A Bíblia também afirma para a gente, Romanos 3, Romanos 3, 25, 26, Romanos 5, no verso 8, Apocalipse 12, no verso 10, que por meio da cruz, Cristo demonstrou de forma suprema a justiça e o amor perfeito de Deus, refutando as acusações do inimigo. Terceira característica sobre Jesus é que Cristo finalmente destruirá o reino do diabo, que sabe que pouco tempo lhe resta. Então, ele vai reinar para todo sempre. Características muito legais, né? Porque, afinal de contas, no fim, não importa o que o inimigo faça, o que Satanás tente fazer, porque Cristo é sempre aquele que luta a nosso favor todos os dias. E é por isso que nós podemos sim glorificar ao nome de Deus, porque o nosso Deus Todo-Poderoso sempre está batalhando por mim e por você, cuidando de nós, estando ao nosso lado. Esse é o Deus Todo-Poderoso e é por isso que nós podemos ter tranquilidade de lidar com cada característica da nossa luta, da nossa batalha espiritual, porque Jesus é o vencedor. Jesus Cristo veio ao mundo não para brincar, não para passar por aqui algum tempo, mas ele não veio simplesmente para mostrar para a gente que era possível, porque não é possível do nosso ponto de vista como seres humanos, só é possível do ponto de vista como Deus, mas ele veio para pagar pelo seu e pelo meu pecado. É por isso que Cristo vem a esse mundo para destruir as obras do diabo, mas também ele vem para destruir aquele que tem o poder da morte. Ele vem para nos salvar. Ele vem para derrotar completamente todo tipo de força que se apresenta contra os seus filhos, porque a única vontade de Cristo Jesus é que ele nos salve. Esse é o plano dele para esse mundo, para o lugar onde você está. Na lição de na lição de segunda-feira, nós estudamos sobre Jesus, o justo e justificador.
Justo é aquela pessoa que nunca cometeu nada de errado, por isso ele é justo, ele é perfeito, ele anda no caminho certo. Esse é Jesus, não somos nós. Nós aqui andamos no caminho errado, nós aqui estamos distantes do Senhor muitas vezes, nós aqui tentamos até fazer as coisas certas, mas estamos distantes. É por isso que Jesus é aquele que é justo, ele é correto, mas ele também é justificador. O que é que significa ser justificador? Jesus, ao vir a essa terra, ele também transforma o nosso caráter, ou melhor, ele também esconde o nosso caráter, porque ele precisa nos justificar. Obviamente, nós somos cobertos por ele, somos chamados à santificação, que é aquele trabalho diário onde paulatinamente, onde calmamente nós vamos buscando a melhoria da nossa vida. Mas quando Jesus chega e quando ele faz a justificação, não tem mais tempo para a santificação. Ele simplesmente vem e nos justifica. Ele nos transforma em pessoas justas, porque quando a criatura tem o contato com o Criador simplesmente o transforma de uma hora para outra, dando para ele a característica de justificado. Nós não somos justos, nós não ganhamos isso porque nós somos bons, mas nós recebemos a imputação da justiça, recebemos de cima para baixo. Jesus dá para a gente como se fosse. Imagina que Jesus vai lá no seu guarda-roupa e ele tira todas as roupas maltrapilhas e ruins que nós temos, ou seja, todas as nossas roupas, e ele coloca ali a única roupa de justiça que nos fará entrar no caminho do céu. E esse é o manto ensanguentado de Cristo. É aquilo que ele pôde buscar, não o que nós podemos fazer. Por isso ele sim nos salva. Em Romanos no capítulo 3, nos versos 23 até 26, eu consigo entender um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu ler com você aqui, ó. 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse é nosso Deus, aquele que é justo e justificador. Eu não vou ler o próximo texto não, mas eu faço um convite para você. Vai lá para Romanos no capítulo 5, no verso 8, você vai entender mais um pedacinho sobre o que é ser o justificador da nossa vida. Bom, o inimigo ele sempre vai estar apontando para a gente como se nós fôssemos os pecadores inculpáveis. E ele por muitas vezes usa isso para nos afastar do poder de Deus. Ele chega na gente e fala assim, olha, você não tem mais chance, você não tem mais oportunidade, por isso larga a mão, esquece esse Jesus aí. É mais importante que você vá longe. E por isso ele coloca sobre nós todo tipo de tentação, todo tipo de coisas ruins, porque o sonho dele é que ele leve outras pessoas ao caminho do mal. Entretanto, Jesus é aquele que vem para nos justificar, cuidar da gente, nos transformar em pessoas justificadas, pessoas que têm a oportunidade da salvação. Ellen White, no livro Desenhar das Nações, fala assim, ó: após a morte de Jesus, Satanás viu que estava desmascarado, a sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Havia se revelado um assassino, derramando o sangue do próprio Filho de Deus. Satanás então perdeu completamente a simpatia dos seres celestiais. E aqui começa então a se desmascarar um pouco o que é o caráter do inimigo. Afinal de contas, ele, apesar de dizer que ele é bom e que onde ele vai leva pessoas para coisas boas, na verdade ele somente tem o objetivo de destruir. E nós aqui sabemos, quando nós vamos até o conteúdo bíblico, nós compreendemos que todo aquele que permanece com... Só um pouquinho, tem uma pessoa me ligando aqui, ó. Todo aquele que permanece junto com o inimigo, ele já está vencido, porque Jesus já venceu todas as instâncias sobre tudo o que o inimigo colocar, porque ele é o único vencedor, certo? Vamos lá, lição de terça-feira, consegue ir comigo? O título da lição de terça-feira me chama um pouquinho de atenção porque é assim, é o Cântico do Meu Amado. E eu queria ler junto com você, né, o texto de Isaías no capítulo 5, dos versos 1 a 4. Vê se você consegue entender isso daqui, ó. Isaías no capítulo 5, nos versos 1 a 4, a lição propõe esse texto pra gente, vai ser bem legal a gente ler. O texto diz assim: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina.
Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. O que mais se poderia fazer por ela que eu não teria feito? Então, por que só produziu uvas azedas ou uvas podres, quando eu esperava uvas boas? Essa daqui é uma citação, obviamente, do livro de Isaías, que foi escrito ali em alguma parte como poesia. É uma poesia que balança a gente porque a vinha colocada aqui é o povo de Deus. É o povo que deveria estar no caminho do Senhor, mas que ao invés de sair daquela vinha uvas boas, sai dali uvas ruins. Será que nós também somos uvas ruins? Será que nós também estamos fingindo que servimos a Deus, assim como os judeus da época de Jesus? Ou será que nós estamos realmente servindo a Deus, sendo boas uvas? Nesse momento, enquanto Isaías coloca aquela poesia, ele estava sendo usado por Deus para identificar realmente que nós precisamos estar no caminho de Deus. Só que quando a gente fala sobre essa vinha e sobre esse dono da videira, nós estamos falando sobre o trabalho de Cristo Jesus, sobre o que ele fez por toda a sua criatura. Quando Jesus nos cria, ele faz tudo o que é preciso para que eu e você possamos nos salvar. A pergunta é: existe alguma coisa que Jesus não fez para nos salvar? E a pergunta é muito clara, dizendo assim, o que mais ele poderia ter feito? Afinal de contas, Jesus fez tudo para nos salvar. Deixa eu ler o último parágrafo da lição de terça-feira. É isso mesmo? É isso mesmo. O último parágrafo da lição de terça-feira, ele é bem importante. Ele é assim, ó. A partir de Isaías, no capítulo 5, no verso 3, é o próprio Deus quem fala. Isaías 5,3 fala assim, ó. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. É o próprio Deus quem fala, convidando as pessoas para que julguem entre ele e a sua vinha. No verso 4, o Senhor faz uma pergunta importantíssima: que mais eu poderia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? O que mais ele poderia ter feito? É incrível que Deus chega a pedir às pessoas que julguem como ele fez. O que significa isso? Significa que muitas vezes nós não compreendemos como o Deus Todo-Poderoso é bom e tanto de coisas que ele fez para tentar nos salvar. Jesus vem até essa terra, mesmo não precisando vir, mesmo não precisando sair do lugar onde ele era adorado, do lugar onde ele era exaltado, mas ele mesmo assim larga todos os anjos e larga toda a sua obrigação lá no céu e vem para essa terra para nos buscar, para nos salvar. Esse é o trabalho do Deus Todo-Poderoso que vem à terra para me salvar e para te salvar. O sonho de Deus é que todos nós fôssemos salvos juntos, só que infelizmente muitos de nós estamos distantes dele. Por isso a pergunta é: o que é que Deus precisava fazer mais, além de vir até essa terra, além de nos colocar aqui, além de vir e morrer por mim e por você, que ele não fez ainda? Jesus fez tudo para que eu e você pudéssemos entregar a nossa vida nas mãos dele, e por muitas vezes nós recusamos a sua bondade, o seu amor, mas o Deus Todo-Poderoso nunca desiste da gente. Ele sempre nos chama, ele sempre nos convida, e é isso que marca qual é o caráter de Cristo Jesus, aquele Deus Todo-Poderoso que está pronto para nos perdoar, aquele Deus Todo-Poderoso que fez de tudo para que para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estar ao lado dele, sendo cuidados, sendo salvos, sendo amados por ele. E esse é o Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, eu quero te fazer o convite aí para você tentar abrir sua mente, tentar lembrar-se do tanto de coisas que Deus fez por mim e por você, o tanto de coisas que Ele modificou, que Ele mudou, o tanto de vezes que Deus interagiu com a história humana para que você e eu tivéssemos a salvação. Olha só que Deus maravilhoso e como Ele sempre está pronto para nos salvar. Essa história de Isaías, no capítulo 5, exatamente, essa história de Isaías no capítulo 5 não termina ali. Porque Jesus, quando vem para a terra, ele usa essa mesma metáfora da vinha para contar uma outra verdade para aqueles discípulos que estavam em volta dele. E agora em Mateus, no capítulo 21, nos versos 33 a 39, ele continua essa história. Vê se você lê na sua Bíblia aí, eu vou ler na minha, e aí a gente consegue entrar num consenso. Vê se você consegue entender isso. Mateus 21, 33, fala assim, ó: ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha,
Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou as vinhas a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se da época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Ou seja, se ele arrendou, ele alugou aquele lugar. Então ele tinha que receber sim o que era de direito, ele tinha só alugado aquilo. Verso 35. Os lavradores agarraram seus servos e a um espancaram, a outro mataram, e apedrejaram ainda o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número e os lavradores o trataram da mesma forma. Por último, ele enviou-lhes o filho, o próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Esse é o herdeiro. Então venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Jesus estava contando uma verdade aqui, até porque nessa história que nós estamos ouvindo aqui em Mateus no capítulo 21, essa história ela é a repetição, ou pelo menos uma espécie de uma atualização da história que existe lá no livro de Isaías no capítulo 5. Jesus ele coloca alguns outros elementos, mas ele está falando sobre a mesma vinha. Ele coloca alguns outros detalhes, mas ele está falando sobre a mesma história. E aqui existe sim um Jesus como se estivesse pegando nos nossos ombros e balançando a gente, dizendo assim: vocês não entenderam ou não? Então eu vou explicar de novo. Peraí, eu vou desenhar agora para ver se você entende. E ele coloca até mesmo o último dos passos do chamado de Cristo. Jesus manda seus profetas, Jesus manda aqueles enviados, Jesus manda os patriarcas, Jesus manda as pessoas que pregam sobre o evangelho, falando assim: olha, Jesus nos ama, ele quer cuidar da gente, ele está sempre pronto para nos salvar. Ninguém dá atenção, matam os profetas, judiam deles, maltratam, negam tudo que eles fazem. Passa o tempo, Jesus então manda outras pessoas para falar mais, para tentar pregar, mas mesmo assim nós não aceitamos, nós vamos ao ponto de quando os anjos são colocados em Sodoma e Gomorra, por exemplo, as pessoas quererem fazer coisas ruins com os próprios anjos que são enviados para cá. O tempo passa, então vem o próprio Jesus Cristo, e agora Jesus é descrito na mesma história que ele está contando. Ele está colocando assim: olha, eu sou o filho, mas presta atenção no que vocês vão fazer. Eles pegam então o filho, colocam ele para o lado de fora da cidade, para o lado de fora da vinha e matam o filho. Exatamente a descrição da morte de Jesus na cruz do Calvário, que ao invés de ser recebido, ele é expulso da cidade e morto. Jesus exatamente está contando o que ele fez. E aí a pergunta volta para a nossa cabeça, naquela pergunta de Isaías no capítulo 5. O que mais Jesus podia ter feito? Afinal de contas, a parábola do dono da vinha é a mesma parábola de Isaías 5, da vinha e do dono também. Afinal de contas, Jesus faz de tudo para nos salvar, e ao até mesmo ele vir como filho, ele percebe que nós não queríamos aceitar a salvação que ele podia oferecer. Isso é muito triste, né? Porque Jesus está pronto para nos entregar. É, quando nós chegamos naquela pergunta, o que mais poderia ter sido feito, nós então temos aqui um balançar, né? Afinal de contas, se eu for para o livro bíblico, se eu for para a Bíblia novamente, eu encontro ali alguns dos textos mais marcantes da história, que são, por exemplo, Isaías, ou melhor, João, no capítulo 3, no verso 16, que fala assim: ó, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí eu vou ler uma citação que está bem aqui no meio. Essa citação diz assim: ó, o conflito cósmico não podia ter sido resolvido prematuramente pelo exercício do poder divino, mas exigia primeiro uma demonstração pública do caráter de Deus. Essa demonstração foi apresentada de forma suprema e definida na obra de Cristo na cruz. O que mais poderia pedir senão que Deus, em Cristo, se entregasse para morrer por nós? Por meio da cruz, ele pode nos conceder a justificação sem comprometer a sua justiça e o seu amor perfeitos. No mesmo texto, lá no último parágrafo, logo antes daquelas letrinhas miúdas, que são aquela pergunta para reflexão, o texto fala assim, ó, mesmo experimentando o sofrimento no conflito cósmico, devemos lembrar que o próprio Deus é quem mais sofre em todos os momentos quando ele age para nos salvar. Afinal de contas, quando nós olhamos para a cruz, vemos quanto sofrimento e dor o pecado lhe trouxe. No entanto, a liberdade inerente ao amor era tão sagrada que Cristo garante e se dispõe a suportar tudo isso em nosso favor. Para mim, declaração de amor
plena de Cristo Jesus por mim e por você. Ao invés de nós aqui ficarmos reclamando sobre o que nós sofremos, quais são as características que nós temos aqui durante esse período curto que nós passamos nessa terra, enquanto nós estamos aqui, nós deveríamos sim observar o que Cristo Jesus já sofreu por nós, o que Cristo Jesus escolheu pagar por mim e por você. E ele vem, ele morre, ele não mede esforços, porque o sonho dele era que eu e você estivéssemos com ele lá no céu. Tudo certo? Chegamos à lição de quinta-feira. A última das lições que normalmente a gente comenta, porque sexta-feira tem sempre uma ou outra citação ali de Ellen White e ainda chama a gente para algumas perguntas para reflexão, mas isso eu deixo para você fazer em casa. O que eu queria era comentar com você agora quinta-feira. E o título da lição de quinta é A Vindicação do Nome de Deus. A lição deixa muito claro para a gente que o último ponto sobre o plano da redenção, ou melhor, sobre o grande conflito, é a vindicação, ou seja, a defesa de quem realmente é Deus. E a explicação é muito clara. Afinal de contas, o nome de Deus é vindicado em todos os aspectos pela obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesse plano da redenção. O perfeito amor e justiça de Deus, eles são uma manifestação que vai além de todo tipo de questionamento. Eu posso usar, por exemplo, Romanos 3, 25 e 26, que dá uma explicada pra gente nisso, né? Quer ver? O texto fala assim, ó: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente ele demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador aquele que tem fé em Cristo Jesus. Justo e justificado, na verdade. Em todos os aspectos, vamos lá, vamos parar para pensar aqui como é que isso tudo termina, né? Quando nós entendemos o plano da salvação e o grande conflito, nós entendemos que essa grande batalha entre o bem e o mal, logicamente, envolve a vindicação, a defesa do nome de Cristo. E por quê? Por causa da mentira que foi espalhada lá no céu. E essa mentira dizia que Deus não é amor. Mas Jesus vem para essa terra e demonstra amor por mim e por você, garantindo que Ele realmente é o Deus Todo-Poderoso. Em toda a história da humanidade, não teve nenhum momento mais chocante para todos os seres que existem e que cuidam de nós, a não ser aquele momento quando Jesus foi pendurado numa cruz. Ao invés de ele ser cuidado, adorado aqui na terra, o próprio inimigo, uma das suas criaturas, faz questão de provocar a criatura, o ser humano, para que ele então pendure Jesus, o Criador de todas as coisas, em uma cruz, provocando nele a morte. Eu já comentei aqui, e Ellen White comenta isso mesmo, que até o dia da morte de Jesus na cruz do Calvário, o diabo ainda tinha acesso ao céu. Porque Jesus nunca proibiu o acesso dele ao céu. Jesus nunca proibiu que os anjos tivessem uma segunda oportunidade de escolher de que lado eles estavam. Isso por amor. Mas no momento que eles escolhem, ou melhor, que ele escolhe matar o próprio Cristo, o próprio Criador das coisas que nós conhecemos, ele então é expulso pelos próprios anjos do céu. E eu não estou sendo contra nenhum tipo de doutrina, só estou te explicando como é que isso aconteceu. Afinal de contas, quando eu abro a minha Bíblia, eu entendo que que Deus, o Jesus Cristo, é perfeitamente justo. E em cada momento que nós chegamos mais perto e compreendemos um pouco mais sobre o caráter dele, nós entendemos que ele será totalmente vindicado. O que mais chama a atenção é que naquele momento final, quando Jesus estiver voltado e nós então estivermos lá no céu, a descrição é que todas as pessoas de todo o universo declararão: esse é o justo juiz, esse é o nome que tem que ser exaltado. E o texto de Isaías, ou melhor, de Apocalipse, no capítulo 15, no verso 3, fala assim, ó: e cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo assim: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Por que esse texto é desse jeito? Por que nós chegamos no céu e glorificamos novamente o nome de Deus? É porque é o nome de Deus que precisa ser glorificado. Em Apocalipse 19, nos versos 1 a 6, também diz assim, ó: depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos.
Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia, aleluia. A fumaça dela vem e sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, porque aquele que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, aleluia. Então veio do trono uma voz, conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões que bradavam, cantavam assim, ó: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Esse é o Deus Todo-Poderoso, aquele que se revela para a gente, e obviamente nesse momento ele tem que dar para a gente a oportunidade de escolhermos de que lado nós estamos, mas ele é o Deus justo, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus Criador, ele é o Deus que sim pode cuidar da gente. Afinal de contas, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso está escrito em Filipenses no capítulo 2, versos 10 e 11. E a gente, então, precisa entender que é nesse momento quando Deus será vindicado, pois todas as criaturas da terra terão a oportunidade de revisar os registros, ou melhor, todas aquelas criaturas que irão para o céu, os seres humanos que irão para o céu, nós teremos a oportunidade de revisar os registros e enxergar por nós mesmos quem realmente é o Deus Todo-Poderoso. Tudo isso ainda me culmina, ainda chega para mim naquele momento que o texto de Isaías, no capítulo 5, coloca para a gente a pergunta: o que mais Deus poderia ter feito para nos salvar? Afinal de contas, ele fez tudo o que era necessário para que eu e você pudéssemos ter a salvação. A gente precisa fazer só uma última coisa: entregar a nossa vida e permitir que ele seja o Deus Todo-Poderoso. Se alguém, por acaso, inventar qualquer tipo de história dizendo: porque esse Deus não é bom, porque isso aqui não está certo. Não, calma. Mesmo que nós não compreendamos, o Deus Todo-Poderoso continua sendo exaltado, continua sendo o único Deus verdadeiro, aquele que permite que eu e você tenhamos a oportunidade da salvação. E é por isso que a gente precisa parar agora e fazer uma oração, agradecendo a Ele pelas bênçãos que Ele colocou na nossa vida. Então, fecha os olhos, baixa a cabeça, nós vamos falar com Jesus. Deus querido, nós aqui queremos sim te agradecer porque o Senhor é maravilhoso e porque em todo tempo o Senhor sempre se mantém nos dando a oportunidade da salvação. Por favor, Deus, cuida da gente. Por favor, Deus, cuida da nossa vida. Deus, por favor, cuida de nós, nos ajuda a estarmos cada vez mais pertinho de Ti. Fica ao nosso lado, nos ajuda para que no nosso coração a Sua justiça, a Sua glória sejam realmente a única coisa que nós vamos querer, Pai. Estar ao Seu lado, porque o Senhor já demonstra para a gente o Seu amor. Nós aqui entendemos que o Seu caráter é de um Deus de amor e de bondade. E é por isso que nós aqui não temos dúvida nenhuma que o Senhor fez tudo o que foi preciso. E nós aqui precisamos ser uvas boas, não uvas podres como aquelas da história que foi colocada ali. Que nós possamos aceitar o chamado de Cristo e nos entregar completamente nas Tuas mãos. Fica ao nosso lado, cuida da gente, Pai, por favor, nos perdoa. Pedimos a Sua glória na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até semana que vem a gente se encontra aqui para estudar a lição número 12. Tá? 12. Então quer dizer que agora levantou o sinal vermelho para você buscar sua nova lição da Escola Sabatina, tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço. Fica com ele. Até semana que vem. Tchau, tchau.